galerinha do Kamui, estamos de volta aqui com mais um Kamui Podcast, o seu podcast semanal de animes, em mais uma semana desse belíssimo podcast gostoso que você já acompanha há muito tempo. Estamos aqui para mais uma edição, e mais uma edição aqui diretamente do YouTube, meus queridos. Estamos postando o nosso podcast em vídeo lá no YouTube, então fique atento para você poder saber quando é que vai ter um podcast novo por lá. Lembrando pra galera que curte ouvir nosso podcast semanalmente aqui, a gente sempre publica um na sexta ou no sábado. Lá no YouTube demora um pouquinho mais, porque tem toda a edição para poder juntar o material. Em vídeo demora um pouco mais, mas ao longo dessa mesma semana vai estar lá também. Nas últimas semanas não rolou por conta de uns problemas técnicos que a gente teve nas gravações, mas agora acertei de vez, então peço para que vocês confiram aqui o link da descrição do nosso canal do Kamui Podcast de Animes, para você também que gosta de ver um podcast com imagens assim e acha mais interessante, você pode conferir. Comigo hoje, por esse tema maravilhoso que você acabou de ler no título, está ele, o príncipe dos animes, o guerreiro, o cara que é fã e não é otaku, Rodrigo Cardoso. Fala, galera do Kamui, como é que vocês estão? Mais um podcast aqui especial e fresquinho pra vocês, de número 108, e a temática é: shonens não sabem trabalhar bem a morte? Interrogação, meu querido amigo Rodrigo Cardoso. Vamos discutir como é que os shonens trabalham a morte, se é algo legal, interessante. É um tema que a gente já falou, não literalmente sobre isso, mas a gente falou sobre morte em animes em outros podcasts. Acaba sempre tocando nisso. A gente acaba tocando, só que esse é o podcast definitivo. A gente vai realmente falar, e como o Rodrigo deixou claro no título, a gente vai falar sobre os shonens. Se os shonens sabem ou não fazer isso, certo? Então, não vai falar sobre seinens, não vai falar sobre shoujos, é nos shonens. Em Boku no Herozinho, em Narutinho, em One Piecezinho e afins. Beleza? Então vamos lá, vamos começar nosso podcast. Lembrando, meus queridos, que nosso podcast tem o apoio, o patrocínio da nossa querida Art Universe. Rodrigo, pode pegar um quadrozinho da Art Universe aí pra você mostrar? Que está aqui no nosso cenário. Nesse momento, na formação que eu tô aqui, não tá, porque eu botei no Negito pra funcionar. Mas Art Universe é o local, são os quadros que você consegue fazer para fazer diversas coisas. Você pode fazer quadro de anime, pode fazer quadro de filme, de série. Tudo que você gostar, você pode fazer, emoldurar para você deixar o seu quarto, o seu escritório, o seu ambiente com a sua cara, com as coisas que você gosta. Aqui a gente fez várias coisas aqui no nosso cenário para poder ficar bem bacana com animes, com Hunter x Hunter, com One Piece, com Dragon Ball. Então, vai aqui no link da descrição desse podcast que você vai ter um link para Art Universe e tem um cupom de desconto do Kamui, Kamui15. Você vai ter 15% de desconto lá na sua compra de quadro, beleza? Dito isso, Rodrigo, vamos começar aqui esse papinho maroto sobre morte nos shonens, porque é um assunto que a gente sempre acaba conversando, sempre acaba voltando. É tipo, as mortes são nas obras em geral, e aí a gente não fala só de animes, fala de série, filme, livro, o que for, são momentos que ajudam a conectar você com a história de várias maneiras. Sim. Pode ser com o sentimento de perda, que é algo muito comum pra gente, com o sentimento de finitude, que também ajuda a gente a ter, e óbvio com a verossemelhança com a história, porque no nosso mundo pessoas morrem, essas coisas acontecem. Sim. Pessoas próximas a gente, pessoas não próximas pra gente, pessoas grandes e famosas. É algo natural. Mundo, é algo natural. Então, tipo, isso também deveria acontecer nas obras de ficção, pra gente poder se conectar melhor, e claro, também ajuda a criar um drama melhor para os personagens, criar até uma jornada baseada na morte de um personagem, tá ligado? Então, como é que você, quando tá vendo um anime, se relaciona com isso inicialmente? Aí já a gente trocando ideia. Porque, por exemplo, a galera fala de animes como One Piece, que a gente vai acabar falando aqui. Sim, com certeza. Que é um anime que não tem muitas mortes. E a galera fala, pô, One Piece não tem morte e tal. E tem gente, por exemplo, que só gosta do anime porque tem muita morte. Tipo assim, o anime é bom, é maduro, é adulto, porque a cada 10 segundos morre um personagem. É complicado esse tema porque ele é bem complexo, bem difícil, porque justamente, como o Marcos iniciou, a gente compara com outras obras que não são animes, né? Com seriados, com livros. E além de todos esses significados que a morte tem no momento que a gente tá vendo o episódio, tem uma coisa que eu, pensando nesse podcast, foi: cara, pro autor deve ser um negócio assim, né? Ele tem que pensar muito como ele vai fechar pra aquele personagem, Sim. né? Vai fechar aquele ciclo ali. Não, eu escrevi, eu criei, dei vida a isso aqui e agora acabou. E o foda é que uma coisa que a gente sempre conversa muito em animes é que animes não acabam bem. A regra geralmente é o final não ser muito bom. Sim. Isso tem tudo a ver com a temática, porque o final de tudo é a morte. Sim. E justamente o final do personagem é a morte dele. Então,
tem essa discussão é muito, eu acho que ela é muito enraizada em diferentes temas sobre Naruto One Piece, essa discussão sempre aparece. Sim. Essa parada de shonen, muita brincadeira, cena, coisa mais séria de tem que ter violência, tem que ter. Sim. Então essa coisa da morte acaba aparecendo assim, e é uma coisa legal pra gente debater hoje aqui, porque, cara, a impressão geral é que existe uma grande dificuldade dos autores em trabalharem a morte no shonen. E essa questão que você colocou relacionada ao final, relacionada a como a morte é trabalhada até nessa condição final da obra, eu concordo plenamente com você. Porque, tipo, sei lá, se você pensar em Naruto, como você usou de exemplo, é uma parada que pra mim pesou muito. Tipo assim, é a questão da morte de alguns personagens que aconteceu e que depois foi trazido de volta, tá ligado? Ou então a morte de alguns personagens que aconteceram e que, pô, acho que não teve um tratamento tão bem feito. Pensando em morte de uma maneira básica, assim, por exemplo, e como acho que é um anime que trabalha bem sem necessariamente ser algo, tipo, muito dramático. Fullmetal Alchemist. Fullmetal Alchemist pra mim é um anime que trabalha bem a morte. Por quê? Marcos, mas você pode falar, Fullmetal não é um anime que, tipo, que, sei lá... Muitos personagens morrem. Muitos personagens morrem. Basicamente, personagens importantes pra gente que morrem... Só tem poucos, um. São poucos. São poucos. Só tem um, que eu esqueci o nome do personagem, inclusive, pra você ver, mas é um dos... Sem dar spoilers, é um dos generais ali do país principal ali de Fullmetal. Ele acaba morrendo, um personagem que a gente gosta, que a gente tem uma empatia e, pô, uma parada que a gente fica... Que gera proporções em outros personagens, como o Mustang, que ele fica pistola. A gente fica triste, a gente tenta se vingar, como o Mustang também tenta se vingar. Mas, por exemplo, o que eu até falo melhor sobre isso é o início do anime. O grande... formador ali da história do anime é a morte. É a morte da mãe do Ed e do Alphonse, que faz com que eles efetuem ali aquela tentativa de trazer ela de volta à vida. E isso tira algo muito grande deles. Então a morte está intrinsecamente ligada ali na origem do anime. E profundamente, quando a gente fala ao longo da obra, a gente também tem outras coisas relacionadas ao plot final, que eu não vou falar por questão de spoilers, mas quem sabe, quem assistiu... Quem sabe vai entender o que a gente tá falando. Então, pra você ver que como é um anime que consegue trabalhar bem a morte, sem necessariamente, sei lá, fazer algo de tipo assim, olha, caraca, nesse episódio tal, o Al morre, ou o Inri morre, tá ligado? Eu acho que é bem trabalhado e consegue fazer bem fechado. E o anime passa esse perigo também, né? Que a gente já tocou em outros podcasts que a gente fez como animes mortais. Sim, que é perfeito. Que tem muito a ver com morte, essa parada de você sentir o perigo na trama. Fullmetal você sente por conta da vulnerabilidade que os personagens têm. Por exemplo, o Alphonse, meu irmão. Sim. Oxe, se cortar ele de um jeitinho ali, já era. Apesar de ele ser imortal, no corpo. Sim. Imortal, né? De lata lá, de ferro. É isso. É bem interessante isso em Fullmetal, essa parada do luto, porque... essa coisa do luto ser ausência, né? A falta da mãe causou esse coisa nele, sendo que uma coisa que a gente poderia pensar é porque eles não foram procurar o pai depois disso. Mas não, o pai nunca existiu ali pra ele, de certa forma. Então é interessante isso também, velho. Achei que eu ia falar alguma coisa. Eu achei que você ia complementar já ia linkar com alguma coisa que você queria falar. Não, eu tava olhando aqui de outros animes aqui também, que dessa parada que o início, pontapé inicial da morte, como por exemplo Ataque dos Titãs. Perfeito. Que é a morte da mãe do Eren, a Charla. Não, perfeito. Acho que é uma parada que a galera fala muito também, nesse sentido, de tipo assim, Ataque dos Titãs começa com uma parada bem traumática na vida do protagonista, tá ligado? E a Charla, a mãe do Eren, morre bem no início. E aí, tipo, eu acho que é uma parada muito impactante pra mim na obra, velho. Porque é algo pesado, tá ligado? Sim. Você tem que pensar em todo o contexto de o que tá acontecendo ali. O lugar seguro do Eren. O Eren questiona esse lugar seguro, em algum momento ali no início ali. Quando esse lugar seguro é realmente desprotegido, ele tem essa preocupação com todos ali. E ele tem um trauma pessoal, que é a morte da mãe dele. Que é fundamental demais pra toda a trama de Attack on Titan. Toda a trama de Attack on Titan, tá ligado? É baseada no que acontece nesse dia, entendeu? E tem essa coisa da morte, do intuito da morte chocar, né? Isso. Do tipo, pegar você desprevenido. Exato. De ser... Não, a morte tem que ser, assim, uma coisa imprevisível. Mas eu gosto também daquelas mortes que vão sendo preparadas, de certo, um foreshadowingzinho, tipo, olha... eu não vou dar muito spoiler pra não estragar, né? Mas o exemplo do anime Banana Fish. Quem assistiu vai saber do que eu tô falando. Essa ideia de que há algo ali que vai sendo conversado em vários episódios, a temática vai aparecendo e você sente que algo vai acontecer no final. Você não sabe, com certeza. Sim. Você pode até ficar surpreso, mas você entende que aquilo sempre esteve ali. Sim. Sempre fez sentido aquela pessoa morrer no final. Sim. Sabe? E eu acho massa isso, porque
Em outros animes, isso aí fugindo um pouco do shonen já, Sim. mas trazendo como exemplo, tem um anime lá que é o Mahou Tsukai no Yome. Você tem um episódio centrado num velhinho que ele tá lá na casa dele, ele viu uma vez uma fada e ele passou a vida toda desejando revê-la, certo? E tem toda uma coisa que eu não vou entrar aqui pra não alongar. Mas a parada da discussão da morte é interessante, que ele fala, não, eu tenho medo da morte sim. Mas o que é que eu vou fazer, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou paralisar por conta disso? Sim. E aí, voltando pra nossa temática dos shonens, é que o público-alvo do shonen são as crianças. Sim. São pessoas mais jovens. E tem essa ilusão, né? Da imortalidade, né? Com certeza. Não vai morrer nunca. Sim. E é interessante isso, parando pra pensar nas implicações de por que tantos shonens não sabem trabalhar bem a morte, né? Perfeito. Eu acho que se a gente fosse começar realmente agora a tratar bem sobre isso, sobre como o porquê disso acontecer, eu começaria inicialmente dizendo que tem a parte assim, eu vou botar entre aspas, comercial da parada. Total. Eu acho que é o primeiro limiar de por que os shonens não conseguem trabalhar a minha morte. Porque é o seguinte, a morte é o fim também, como o Rodrigo colocou nesse início do podcast. E o fim pode significar também o fim da sua fonte de dinheiro. Exatamente. O fim da sua obra. Então, vamos pegar o exemplo magnânimo supremo que todo mundo sabe, Dragon Ball. Que o Gohan foi criado para substituir o Goku e que o Goku iria morrer e ficar morto. Ou pelo menos ficar morto por mais tempo. E isso não aconteceu. E por que isso não aconteceu? Porque o Goku se tornou um personagem tão grande, tão rentável, tão poderoso que se criou um medo dentro dos detentores de direitos, provavelmente, e que, obviamente, isso acaba influenciando no autor, né? Que é o medo do Toriyama, necessariamente, talvez. Mas me parece algo mais relacionado por fora, porque a gente sabe também das histórias. E aí fica aquela coisa, pixe, não vou conseguir matar esse personagem, porque esse personagem é muito grande. Eu não sei se a galera vai gostar do Gohan. Eu não sei se a galera vai continuar querendo assistir Dragon Ball se eu matar esse personagem. Então, cria esse medo. A gente tá falando de um exemplo que o protagonista vai morrer. Então é algo muito específico aqui. Apesar da obra não se chamar Goku, ele é ele, né? É ele o protagonista. Então realmente é algo muito arriscado. Mas isso se acontece também em outras partes, em outros animes que talvez não tenham o protagonista no caso. Por exemplo, pra mim, o Kakashi não morre por medo. Boa. Eu acho que já pulando já para os pontos específicos. Sim. Você sempre cantou essa parada de que o início do fim pra você foi a não morte do Kakashi. Exato. E eu concordo. Eu acho que Kakashi, na visão assim de narrativa, Sim. de história, ele... Pronto, eu acho que não tinha pra que alongar tanto assim. Não tem muito mais o que fazer. Você vê que depois ele... Some, fica uma coisa meio acessória. Eu vou agora descer o pau em todo mundo, vocês vão ver o Kakashi dos Mil Jutsu. Tipo, é uma coisa meio fanservicezinho. E até mesmo a resolução dele com o Obito, você vê que teria uma coisa muito mais pesarosa se fosse o Naruto trazendo as palavras que o Kakashi ensinou, né? Tipo, pô, velho, o cara queria se reconciliar com você, ele morreu. Eu acho uma coisa interessante que Naruto perde muito essa forma da morte definitiva, não é nem isso. Eu acho que o problema não é em si a ressurreição. Sim. Eu acho que isso não é um problema. Por exemplo, para nada a ver aqui, Star Wars. Certo. Você tem essa ideia da morte como não final, mas uma transformação. A ideia de transformação. Certeza. O Obi-Wan fala, né? Se você me derrubar agora, eu vou voltar mais poderoso do que nunca. Sim. E ele volta como espírito da força, estilo. Ele tá em contato quase virou metafísica. Exatamente. É uma coisa... Ele se torna uma energia. Ele basicamente vira imortal. Ele vira imortal. Ele vira imortal. Se transforma em imortal, na força. E seria muito fodido se o Obi-Wan voltasse e resolvesse todos os BOs do Luke, que é o que acontece em Naruto. Exato. Tipo, e aí então não tá falando nem de outros problemas, não. Ele tá falando específico da morte. Você tem um problema do Edo Tensei que poderia ser usado de uma forma diferente. Perfeito. Do tipo, não, tem um negócio dos zumbis, mas vamos trazer os zumbis com personalidade. E aí você vê os caras resolvendo as questões. E aí fica uma coisa muito sem peso pra mim. Tipo, porra, foi foda a morte do Asuma, por exemplo. Sim. Porque ele não conseguiu se despedir da Kurenai. Ele não vai conseguir ver os meninos dele no futuro. Perfeito. E aí, do nada, o cara volta, tá ligado? E isso do Edo Tensei a gente pode usar em diversos exemplos. O Hakuno se despediu do Zabuza e morreu como arma. Exatamente. O Kakashi não sabia que o Obito tava vivo, então ele ter esse encontro com o Obito é uma parada que pra mim pesa muito, como eu já falei 200 mil vezes. Pegar o pai do Naruto, tá ligado? Tipo, a descoberta do Naruto como filho do Yondaime é direta, tá ligado? Então,
tudo bem, eu até concordo, você fala, Marcos, mas é uma baita cena emocionante, as duas cenas que ele tem ali dentro dele mesmo, com a mãe, com o pai, você realmente queria tirar isso do anime? Pô, talvez não, mas será que realmente não é uma parada que poderia ser resolver outra coisa, podia ter um peso diferente e tal? É porque eles transformam, é a impressão que eles transformam a cena num momento terapêutico. Isso. Porque, tipo, velho, o cara, grandes partes dos problemas que ele sofreu foi por conta dessa falta. Exato. Vamos resolver aqui, porque mais pra frente não vai dar muito certo ele sentir essa falta, sendo que, velho, porra, definiu ele, né, quem ele era. Sim. Não ter os pais e ser tratado daquela forma como órfão, né? Perfeito. E aí você tem esse momento com a mãe, pronto, mãe, pronto, tudo resolvido, beleza, obrigado. Pronto, pai, tudo resolvido. É tipo, gente. É isso, velho. Itachi e Sasuke mesmo, pra mim, foi o fim da picada ali, velho. Pô, velho, Itachi, velho, Destruiu. Deixa várias dúvidas e é melhor, ele, tipo assim, ele deixa a parada aberta pro Sasuke fazer o que ele quiser, ele cumpriu a missão dele. Tudo bem, ele depois, quando ele volta ali, a cena final, que eles dois meio que se reconciliando ali, e o Itachi falando... o Sasuke falou, velho, vou destruir a folha. E o Itachi não fala, não, man, faça isso não, pô. Ele fala, velho, faça o que você quiser. Ele sabe, você percebe que ele dá a volta? Que ele só faz exatamente o que ele fez antes, tá ligado? Eu fiz o que eu tinha que fazer, do jeito que eu quis fazer, pra fazer o que eu achava que era certo. E você vai fazer o que ele quiser. Nesse caso do Itachi, ele nem volta pra resolver uma parada. Tipo assim, ele não resolve... Tipo, ele não muda a cabeça do Sasuke, que seria uma resolução. Não, ele deixa o Sasuke exatamente no mesmo ponto que ele deixou. O Sasuke tem as mesmas informações que ele tinha antes. Não mudou nada, tá ligado? Não mudou nada pro Sasuke. Porque o Sasuke ainda tem que ir atrás do primeiro, segundo, terceiro e quarto Hokage pra descobrir de verdade o porquê o Itachi quis fazer aquilo. Essa cena do primeiro, segundo, terceiro e quarto Hokage seria mais interessante se eles não participassem da batalha. Talvez. Eu acho que seria muito mais interessante se fosse uma coisa meio... Tipo... Harry Potter, quando o Dumbledore morre. Pronto. E aí tem várias coisas que você descobre depois sobre o Dumbledore e você não tem um Dumbledore pra se defender lá das coisas. Sim. E aí você tem no máximo a conversa do Harry com o quadro dele. Perfeito. E aí você poderia ter essa conversa com os fantasmas, mas tipo, tá, entendi o que se passou. E é uma coisa que é muito constante nos animes, essa batalha, né? Do novo e do velho, essa coisa assim. Em Naruto, a impressão que me passava era que tipo, velho, tudo que era bom já acabou. Porque só os fortes eram os passados. Os caras são muito fracos. Tipo, sim. Só os tops eram... Madara, sei lá o quê. Terceiro Haikage. Tipo, você fica caraca, meio... o mundo ninja, ele parou de produzir ninja, tá ligado? Como se fosse... Será que o plano da Katsuki não poderia, sei lá, se juntar com o Orochimaru e aí pegar os ninjas que estão capitaneando ali e trazer? O Kabuto não poderia... Porra, o Kabuto tem esse conhecimento, velho. Ele trabalhou milhões de anos com o Orochimaru em pequenas vilas do mundo, pequenas coisas. Será que ele não podia, ao invés de trazer vários personagens fodões, tipo, trazer personagens novos que tenham esse tipo de trabalho? Ou então simplesmente não matar todo mundo da Katsuki no primeiro encontro. Perfeito, que aí é uma parada que eu acho que One Piece faz melhor em relação a isso, a trabalhar os antagonistas. Você não mata os caras, você tipo, ele foi derrotado. Perfeito. E ele pode aparecer depois, pode mudar. Por exemplo, o Crocodile, ele continua otário, mas ele teve uma participação muito diferente. Ele tava meio que anti-herói ali, de certa forma, né? Não, vou fazer uma coisa legal, mas não vou dar muito na cara, né? Sim. Sabe? Mas aí o problema do One Piece é que tem um momento que você precisa ter um peso, porque você vê que só houve mudança com esse peso. Sim. O que eu quero falar? A morte de Ace. A gente sempre comentou várias vezes sobre o Luffy não muda, ele continua inconsequente. E essa é a personalidade dele, não pode mudar quem ele é, mas estilo, as coisas vão moldando você, né? Sim. Existem consequências. E houve uma hora que o plano deu errado e alguém morreu, que foi o Ace. E foi uma consequência grave. Foi uma consequência grave. Mudou muita coisa, assim, né? Mas aí, só isso que teve depois. Depois você vai ver, ó. O Luffy, negócio da Big Mom. Não teve nada. Não teve nada mesmo. Não teve nada. Luffy atrapalhou o negócio do Kaido lá. Até então, não teve nada. Não, tô nem falando do que aconteceu no mangá, mas tipo... Até o que a gente sabe... Até a gente sabe. Não teve nada. Não teve nada. Então... Aí que fica essa coisa, porra, não tem consequências, não tem problema, sabe? É isso de você, tipo... Pô, pra Luffy é perfeito, porque realmente... Eu entendo que faz parte do cerne do personagem ser não ligar para nada no sentido de, velho, vou fazer o que eu acho que é certo em diversas maneiras, por exemplo, tá ligado? Desde a parada legal a
velho, eu vou simplesmente não quero saber qual é a origem, qual é o segredo vindo de você, Rayleigh. Não quero que você me conte sobre se tem ou não tem One Piece. Sim. Eu quero descobrir o meu jeito. Isso é massa. Muito foda. E tem o lado ruim de, tipo assim, eu dei o soco no Tenryubito, que é uma parada beleza, eu tava com vontade ali. Isso gerou uma grande merda pra minha tripulação, que não morreram, mas naquele momento ele achou que morreu, tá ligado? Aí ele não aprende e depois rola de novo uma outra parada e ele continua sem aprender, tá ligado? Fica a sensação, pô, só vai ter uma coisa, um aprendizado se alguém morrer. Sim. Tem que ser assim. Você teve a morte do Pedro em Big Mom. Mas são coisas, assim, relativamente insignificantes na trama maior, porque ele é um cara que ele era conhecido, famosinho, naquela bolinha ali dos Minks, Sim. né, da galera de Zou, da tripulação, tipo, era um brodinho deles, não era um cara, tipo, né, tipo, o Sanji morreu, sabe, Sim. um tipo de coisa dessa. Então, o Sanji perdeu o braço, o Zoro tá fudido, sabe, Sim. esse tipo de coisa. E aí fica a sensação, e o pior de tudo é quando você tem a cena perfeita, você encerrou o cara ali. E aí ele aparece vivinho e bem nas histórias de capa. Não, isso aí eu concordo Isso que é uma parada ridículo. absurda de One Piece Isso é que, véi... É isso. Pô, o exemplo que você dá é muito bom, você pode até repetir, velho. Do qual... Ah, esqueci o nome. Bon Clay. Bon Clay. Não, Bon Clay também, mas tem um pior, velho. O pai da Chiffon também é ridículo. Tem o pior que o pai da Chiffon. O pior de todos pra mim é o do cara da... Que cara. Não, o pior de todos é o do Bon Clay. Bon Clay é o pior de todos. É o Bon Clay é o pior de todos. Que ele realmente... Pô, ali era a morte certa, tá ligado? Você errou. Não tem pra que o cara querer ele vivo ainda. Sim. O dono da prisão, tipo, véi, vocês se rebelaram, fuderam, acabaram minha fama aqui. Pra que eu vou manter um cara desse vivo? Sim. Mata, velho. E era aquela cena perfeita de acabou. E a gente não viu porque fecharam a porta. E não vai saber o que aconteceu com ele, mas nem sabe. Sim. E aí tá lá, ele lá vivinho, Impel Down, super de boa. Tipo, tô aqui na minha festinha do Impel Down. Ah, velho. E às vezes, Rodrigo, nessa questão que a gente tá falando de um anime não saber trabalhar a morte, a gente tá falando aqui em casos em que tem uma não morte, ou que tem uma... Ou que, tipo assim, não matou, ou que matou e voltou. O One Piece a gente falou aqui de casos que personagens Sim. poderiam ter morrido, mas não morreram de verdade. Naruto, personagens que morreram e voltaram. Vamos falar agora de um personagem que morreu, efetivamente morreu, que poderia ter um peso assim como um One Piece. Parecia que já ter trabalhado, isso foi simplesmente esquecido, até mais do que esse. Que é, por exemplo, o Sten. Tá ligado? Em Boku no Hero. Ele é um personagem que efetivamente morre, ele causa uma consequência ali, tá ligado? Tipo assim, ele causa um alvoroço. A gente tem uma expectativa muito grande de que a morte dele vai gerar mais algum problema, e essa parada não acontece. Essa parada simplesmente é ignorada. O Sten morreu? Sten morre, não morre? Não. Ele não morreu? Não. Certeza que ele não morre? Foi preso só, alguma coisa assim. É, véi. Acho que é. Então eu viajei. Mas acho que a ideia se mantém. Mas a ideia se mantém, tipo, se mantém de tipo... Não se mantém porque ele não morreu. Mas... Não, a ideia do tipo, cadê a repercussão? Sim. Né? Que é uma repercussão muito... Ele não morreu. muito... Acho que ele não morreu, não. Não, eu acho que você tá certo É mesmo. uma repercussão muito superficial. É uma repercussão Sim. muito... pessoas se inspiraram no Sten. Não, velho. Sim. Tem que ter um movimento inteiro em cima disso. Com certeza. Tipo, esse questionamento sobre os heróis, justiça, né? Os heróis estão certos? O que é ser um herói? Cai muito rápido. O Sten levanta essa bola muito rápido. Tipo, ele salvou o Deco porque ele reconheceu no Deco um ato de altruísmo, de heróico, que ele reconhecia no All Might. Por isso que ele queria matar o All Might. Porque, tipo, velho, ele é o herói supremo. Então eu tenho que derrubar ele pra provar que ele é o herói supremo. Porque o herói supremo não vai sucumbir ao mal. Que sou eu. Perfeito. Né, no caso. É uma parada meio autodestrutiva dele. Porque ele tá fazendo isso, mas ele quer ser, vamos dizer, derrotado. Sim. Porque ele quer que surja um herói de verdade. Sim. Então isso é interessante. Mas caiu por terra essa discussão. Aí você tem o carinha do café lá, bobão, que gera discussões também. Mas é isso, é tudo muito... pouco, Boku no Hero, infelizmente, é um anime que está caminhando até onde se lançou os episódios do mangá, não sei. Essa parada de super vilão contra carinha, sabe? Sim. Super vilão contra carinha. Essa coisinha sempre. O Deco vai batalhar contra o moleque chato lá, sabe? Sim. Ele agora é o vilãozão, sabe? Tipo, véi, não era essa questão no início, sabe? Você acha também que, por exemplo, se a gente pensar aqui com a linguagem, que a gente tá falando aqui, a gente falou no início, a gente tá falando de shonen especificamente, Sim. tá falando de seinen e tal, e você frisou no início. Sim, Isso aqui é uma obra feita pra crianças e tudo mais, mas não necessariamente por morrer ser algo muito pesado pra uma criança assistir, e sim por você querer ter que estar constantemente tendo que retornar aquela vibe positiva. E aí, Entendi. a minha experiência com o anime, que eu vi que explorou muito essa questão
Eu não digo... Tipo, era morte, mas não era morte. Mas eu acho que você vai entender e aí você pode me corrigir. Por exemplo, a minha experiência com o Evangelho é a experiência dos filmes, tá? Não do animação original. Então, para deixar claro, dos filmes novos, inclusive. Qualquer coisa então, eu bato nele aqui. Qualquer coisa o Rodrigo me corrige. Mas... Um dos filmes de Evangelho que eu assisti, essa nova do Rebuild of Evangelho aí. Isso. Pô, tem um filme todo que é basicamente baseando no luto do Shinji. Shinji é o de Fire Force. No Shinji. E, pô, isso é realmente muito massa de se ver. Porque se gasta um tempo com o luto das coisas dele, do que foi destruído ali, das pessoas que morreram, tudo que acabou, da merda que deu. E dele mesmo também. Mas, tipo... Você depois tem a resolução ali que não é necessariamente, sei lá, é feliz, o final é feliz, mas tipo, não, você consegue fechar a história sem que esse luto tenha, sei lá, fudido tudo, tá ligado? E não se perder o tempo. E pra mim, Evangelho é um shonen, tá ligado? Então, meio que você consegue ter um exemplo positivo de algum anime que consegue trabalhar esse tempo maior de luto. E Naruto a gente tem isso um pouquinho. Na morte do terceiro Hokage, tem aquele estado que é coisa tipo, nosso herói morreu, né? Exato, e como isso afeta a cidade. Sei lá, em Vingadores Ultimato, a gente querer ver um pouquinho, até mais, sobre como é que ficou o mundo nos 5 anos em que uma galera sumiu, pô. Sim, tá ligado? Sim. Então eu acho que a reverberação da morte, o luto, como você tá comentando no início, é algo importante e o tempo que se gasta nele também é algo importante, tá ligado? Tipo, pra se ver. E aí você tem o oposto, que é morte pra caralho. Vou pegar o exemplo aqui de Akame ga Kill. Eu não sei se é seinen agora, mas eu acho que o público é o mesmo. A mesma galera que assistiu isso, quem já falou, também assistiu Akame ga Kill, então acho que tá liberado. Fala Zé Akame ga Kill. Sim. Que você tem um anime que promete muita morte. Não, a gente aqui é sanguinário. O nosso grupo protagonista é um grupo de assassinos, então vai ter morte. Perfeito. E você tem a morte de vários membros assim, que você fica, todo mundo vai se fuder, todo mundo vai morrer. Só que chega um ponto que vira uma banalização tão grande que você vê personagens morrendo por besteira. Sim, você vê... qualquer coisa vira tipo, o cara tá lá na luta e vou morrer aqui. Sim. E vira essa coisa do choque, da coisa, que era uma coisa que o One Piece quer evitar nessa parada de usar a morte apenas para chocar, que é uma coisa muito fácil, que ele já falou, tal. Mas também ele meio que não é 880, né, cara? Alguém tem que morrer uma hora, né? Alguém tem que pagar a conta. Mas nesse caso, a gente tá falando de um que tá simplesmente explorando isso aí por algum recurso narrativo pra aprender. E tipo, a gente tem amigos que falam que, velho, pô, eu gosto desse anime aqui por conta disso aqui, velho, porque ele é sanguinário o tempo todo. Só que esse sanguinário ao limite, como você falou, de banalizar... Enche o saco. Enche o saco, pô, porque... Attack on Titan, por exemplo, é um anime que não banaliza a morte nesse sentido. Boa. Tá ligado? Ele consegue deixar aquilo porque o universo é factível com aquilo, tá ligado? Se você pensar numa parada em que os humanos têm uma ínfima chance de derrotar uns monstros absurdos, o normal é que esteja acontecendo constantemente mortes de personagens, tá ligado? Tipo assim, que tem alguma questão relacionada sobre isso. Então, beleza. Mas, sei lá, a partir do momento em que, tipo, você vira simplesmente um Battle Royale de doideira e morte, você para de se importar. Você para de se importar tanto quanto se eles tivessem voltado, tanto quanto se eles não morressem. Round 6, você vai se importar com uns 3, 4, o resto, morreu, tá. É o que vai acontecer. Tipo assim, meio que, gente, mas é o que vai acontecer aqui. E em Attack on Titan você tá o tempo todo, tipo assim, meu Deus, tomara que esse aqui escape hoje. Tomara que esse aqui, tipo assim, é uma parada de você torcer o tempo todo pros caras escaparem da merda que tá rolando ali. E a morte é uma coisa constante em Attack on Titan, porque além de ter esse cenário de guerra brutal, pegando mesmo na parada dos titãs, na Galáxia Transforma Titã, eles vão morrer em 13 anos. Tem essas coisas, né? Sim. Tem essa questão muito mais presente. Olha, você vai morrer. Sim, sabe? Pô, velho, isso é muito bom, porque é o que você vai fazer com esse tempo, tá ligado? Tipo, beleza, o Eren, quando ele tá na situação de receber o Titã, ele meio que não tem escolha, tá ligado? Mas ao longo do anime, nessas últimas temporadas principalmente, a gente vê personagens, tipo assim, escolhendo fazer isso, ou precisando escolher fazer isso, e aí você tem aquela questão de, velho, vai acabar, tá ligado? Tipo assim, o que é que eu vou fazer com esse tempo que me resta? Isso tá totalmente também ligado à questão do que o Eren quer fazer, porque ele realmente sabe também que vai morrer. Eu acho que isso pra mim influencia. Tipo, ele, velho, não tem muito o que fazer, então eu tenho que tentar aqui, com esse poder que eu tenho, resolver a parada toda pras pessoas e tal. Eu não sei se eu dei spoiler aqui agora, fiquei com medo, mas eu acho que não. Qual coisa você corta? Parou de gravar, eu... Pode continuar? Pode continuar. Pegando um anime que eu acho que ele faz bem, ao mesmo tempo ele desfaz o que ele faz bem, eu acho que é Dragon Ball Z. Sim. Porque você tem, uma ideia de que, velho, a morte é uma coisa, assim, valorizada. Sim. Por um lado. E pelo outro, qualquer pessoa pode morrer que a gente pode ressuscitar.
Sim, sabe? ok. E não é um problema mais. Mas você tem esse peso... E é engraçado essa coisa meio contraditória. Que você tem momentos grandiosos a sacrifício. Você tem Goku, vai, atira que eu seguro ele. Sim. E caralho, o Goku morreu, velho. E tipo, caralho, olha só o peso que essa luta teve. Pô, a invasão dos Saiyajins, que é a saga dos Saiyajins, ela tá cheia desses sacrifícios. O sacrifício do... esqueci o nome dele. Do Caos se explodindo. Tipo, não, sim. não vale nada. E o melhor véio, é isso. Ele por exemplo, o Goku morre e tem o resultado. O Caos morre e não adiantou de nada, velho. Nada. Yantia morre. Exato. Estilo. É bem... bagaceira, exato. velho. O meme atual, Freeza, por que você matou o Kuririn? É porque naquele momento existia uma regra em que ele não poderia mais voltar dentro das esferas de dragão. Sim. Então, você meio que estabelece um padrãozinho aqui de, olha, gente, tem ressurreição aqui, mas existe um limite, existe um negócio. E aí, pô, massa. E é o momento que ele, como você falou, que ele faz bem. E ele desfaz bem a partir do momento em que ele, velho... E aí que fica bizarro que Dragon Ball você vê que é uma coisa que parece que sofre muita influência do meio, vamos dizer assim. Porque você tem um Goku de um jeito nos pontos e Goku de um jeito totalmente diferente em outros. Sim. Aí você tem, tipo, o Goku depois da saga dos Saiyajins com o embate com o Vegeta. Ele poupa o Vegeta. Sim. Ele não permite que matem o Vegeta. Porque ele queria lutar, não sei. Mas naquela época, pra mim, não parecia a sensação de, porque eu quero lutar com ele. Parecia porque, tipo assim, velho... Eu sinto bondade nele. É uma parada meio assim. Sim, sabe? sim. There is good in I can still feel it, sabe? Pô, Luke Skywalker com Darth Vader. Aquela parada, eu sinto alguma coisa nele, sabe? Vamos ver o que acontece, sabe? Uma parada assim. E tipo... É a coisa que você tava até falando do público, né? De, será que esse fato de não ter mortes é porque... Pra ficar uma coisa mais, vamos dizer, otimista, esperançosa. E você em Dragon Ball, velho, que a fala do Android 16 é perfeita. Lutar pela justiça não é um pecado. E existem pessoas que não podem ser convencidas por palavras. Perfeito. E aí você tem a cena do Goku e Freeza. O Goku, cara, explodiu o amigo dele, ele é meio que... Tá, fica vivo aí. E aí o Freeza, ainda ele, seu tolo e bagaço o Freeza. Pra mim, o Freeza era pra ter morrido ali. Não era pra ter voltado do Android. Véi, perfeito ali. Exato. Ali pra mim foi perfeito. Teve essa parada da chance. Sim. Bonzinho. Aí o cara não aproveitou. Pronto. E o Goku repete o mesmo erro. E se você pegar o filme lá do Dragon Ball que é canônico, né? Que é o Retorno de F. Fukatsu no F. É muito bom esse nome. F. Ó, quem será, hein? Fudido. O renascimento de Freeza é uma parada que tem esse rolê também. De tipo... O Goku tem a chance ali, ele tipo meio que consegue derrotar a partir do que ele alcança o Blue e tal. E aí ele tipo... beleza, de boa. E aí tudo explode. E aí meio que a Terra toda explode e não tem jeito senão usar o artifício da volta do tempo. Opa! E que aí a gente pode comentar que é um jeito de você, tipo assim, realmente dar um peso e equilibrar. Porque, por exemplo, caraca, você fez uma parada aqui que você não pode fazer. Se você vacilar, você vai causar uma consequência de uma parada imutável. Isso. Eu estou quebrando uma lei da natureza aqui pra poder corrigir essa questão, mas isso não se faz, tal, sei lá o quê. Aí eu que acompanho Dragon Ball, pós isso também, porque... Você vê que isso não acaba nos influenciando muito, porque meio que, se você pensar no Torneio do Poder, que a galera fala, no final, todo mundo ia morrer do mesmo jeito, o Goku acabou salvando, mas o Goku não sabia disso. Então meio que ele gerou um torneio pra fuder todo mundo. Ele é um idiota. Exatamente. Ele é um idiota. Então, essa banalização e essa não saber dar o valor, tira o peso, bota o casaco, tira o casaco, dá o peso, tira o peso. Não, eu acho muito chato isso, porque é uma ameaça, eu acho, meio vazia. Sim. Se você for parar pra pensar, é claro que eles vão desejar que todo mundo volte. Sim. Porque é Dragon Ball. Exato. Você podia botar, não, eu tenho... Eles podiam fazer assim, já que é Dragon Ball, né? Não, assim, ninguém vai morrer não, mas... vamos dizer, bote, você vai perder 500 estalecas, uma coisa assim, sabe? Sim. Sei lá, não vai poder fazer tal coisa. E o desejo ser uma coisa que tivesse essa novidade. Não, o que será que... E caralho, velho, o que ele pode desejar, velho? Sim. Ele pode desejar qualquer coisa. Aí não vai morrer, não precisa gastar o desejo nisso. Não, ressuscitar todo mundo que morreu. Não, sabe? E tipo, por exemplo, a gente falou aqui de situações em que tem, tipo, animes que trabalham a morte de uma maneira ruim, que a gente não gosta. Mas, por exemplo, eu vou citar um aqui que eu meio que não ligo. Assim, tá. Mas se alguém falar, Marcos, pô, isso aqui não é meio o que você acabou de criticar em outros animes. Eu acho que posso concordar. Sim. Black Clover.
Ponto. Black Clover. Aí, só deixando claro, spoiler de Black Clover aí, se você Pesadíssimos. não assistiu, eu vou tentar aqui na edição me lembrar. Tá, cara, o Marco não leu o mangá, eu tenho que me cuidar aqui. Então, eu vou tentar de, deixa eu ver, tá no minuto 38, né? Eu vou tentar de botar o tempo certinho pra avisar pra vocês que qual o minuto que acaba o spoiler, certo? Mas, a gente tem eu vou dar o spoiler, a gente tem a morte aí do Rei Mago. Tá ligado? Ele morre na luta ali. Uma luta legal, num arco iradíssimo dos elfos. E aí você fica, caralho, fudeu muito. Porque aí é uma parada pessoal minha. Até aquele momento também, eu olhava pro Rei Mago e achava ele muito suspeito. Tinha situações que eu ficava tipo, velho, esse cara é do mal. Esse cara não tem como ser do bem, ele é muito bonzinho e tal. Então eu achei que ia ter algum plot relacionado a isso. A partir do momento que ele tá na luta, eu falo, velho, não vai morrer, eu acho, porque ele também tá, alguma coisa assim. E ele morre, e ele me surpreende. Eu fico, caraca, o Rei Mago morreu. Véi, foi nível a morte do terceiro Hokage, tá ligado? Ou maior, porque, pô, ficou parada. Caraca, ele é o cara realmente absurdo. No auge. No auge. Isso, o terceiro Hokage morre meio que, tipo... Ele fez o que ele podia. Exato. Então eu fico, caraca, que doideira. E, tipo, e disso tem um peso da ação, tá ligado? Porque, pô, você tem ali no final do arco ali, os elfos fizeram a parada, meio que criou-se, entendeu-se a justificativa dos elfos de ter feito as merdas que eles fizeram. Mas, caraca, esses caras mataram o Rei Mago, pô. Tá ligado? Não dá pra simplesmente ficar de boa perante os outros. E aí a gente volta no ciclo de vingança que Naruto fala, de que as coisas sempre acabam se recriando porque você não consegue perdoar o que aconteceu no passado. E eu achei que isso ia rolar, mas não. O Rei Mago volta criança. Aí eu, tipo... Pô, na hora, você fica feliz porque é um personagem legal e ele continua ali na obra e ele tem o que fazer ali na obra e tal. Mas, pra mim, meio que tipo, poxa, isso geraria um ciclo de tipo, como teve Naruto quando a gente teve que ter a Tsunade como Hokage. Então, quem será o próximo Rei Mago? O Asta e o Yuno, que estão inteiramente ligados à vontade de querer ser Rei Magos, tem no momento em que eles iam experienciar um novo Rei Mago surgindo, entender como é que é o processo de escolha de um Rei Mago. A gente, como público, também entenderia. Sabe quantas oportunidades perdidas você tem na trama, fora a questão emocional, que a gente já tá tratando aqui? Então, às vezes esse erro, ou essa falta de coragem, ou seja lá qual for o motivo, de não matar uma conveniência do roteiro, um personagem, pode deixar de criar experiências para nós, público, de diversas maneiras, tá ligado? Você vai ficar meio, não vai dar nada mesmo. Essa sensação de você isso aí, foda-se. Não adianta em nada, tá ligado? Não vai fazer muita diferença. E esse exemplo do Rei Mago é muito bom, que você vê a luta de dois caras sinistros, assim, são dois caras sinistros. E pegando o exemplo do terceiro Hokage em Naruto, fazendo paralelo, o terceiro Hokage, ele tava fazendo o que dava. A gente já sabia que ele não ia vencer, assim, ele podia não esperar que ele morresse. Mas, velho, esse cara não tem como ganhar. Olha só, pô, tipo, ele tá bem, mas ele é velho. Orochimaru tá, tipo, auge, assim, vamos dizer assim, né? Auge de poder, não vai acontecer vigor, né? Isso. E aí você tem o Rei Mago que tá no auge. E ele é derrotado. E, tipo, é derrotado por uma safadeza ainda. Tipo, o cara gastou tudo pra salvar a cidade, voltar no tempo, e aí o cara toma facadinha. Sim. E o cara sabia que ele não podia ganhar de outra forma. Exato, tipo, ele ganhou trapaceando, velho. Eu tive que apelar porque você não deixa ele aquela parada. Você não deixa ganhar, porra. E aí foi foda. E essa parada dele ser criança também fica meio, pô, será que não teria um peso maior ele ficar morto? Mas, assim, passando pano, claro, né? Sim. Que é o que a gente vai fazer. O que a gente tá fazendo. Mas eu acho que pelo menos, acho que é isso. Pelo menos, o Rei Mago não voltou poder total. Ele voltou muito limitado. Ele não consegue fazer nada. Eu acho que isso é interessante. Fraco. Ele tá fraco. Isso é interessante, porque ele não consegue fazer nada e mostra o quanto o anime trouxe uma coisa interessante, mas não trabalhou muito. Essa ideia da fragilidade que o Rei Mago está, porque antes ele poderia fazer o que ele fazia, que ele era, vamos dizer, ele não é autoritário, mas ele meio que, velho, eu quero fazer isso, eu vou fazer. E foda-se. Porque ele tinha um poder. Agora ele tem que fingir que ele tem o poder ainda. E pra ser respeitado, vamos dizer, tipo, se a galera souber, tchau, Reino Clover, vai todo mundo atacar em cima. Sim. Os outros reinos tem essa parada. Mas ao mesmo tempo eu concordo que seria muito interessante você ver um Rei Mago diferente, com uma pegada diferente, porque o Rei Jutsu era muito, vamos dizer, simpático com os ideais de Asta, esse ideal bonito, assim, sabe? Que a gente vê que ele foi influenciado até pelo pai do Zora. Sim. Então ter um Rei Mago, vamos dizer, um cara mais diferente, mais rude. Seria, um cara mais tipo, véi, não quero ser amiguinho, eu quero ganhar, não quero ser amigo, sabe? Essa parada assim, né, do poder pelo poder, do tipo, precisamos de medidas drásticas, Julius era muito bonzinho, e olha só o que deu.
Vamos ver como a Asta e Uno vão conseguir lidar nessa linha de comando entre um Rei Mago que não é, vamos dizer, simpático a eles. Sim, perfeito. Seria interessante ver isso também, velho. Perfeito. Com certeza. Você citou uma parada legal, Rodrigo, agora nessa sua explanação sobre um novo Rei Mago, essa mudança. E aí eu vou voltar com o que você falou no início, que a gente tá discutindo morte aqui de maneira literal e de maneira específica, mas também pode discutir na morte da maneira lúdica. De maneira de o fim de um ciclo, o fim de alguma coisa. Tem um anime que a gente já criticou aqui sobre isso, que faz essa parada bem, Boku no Hero. Desse sentido de quando a não morte, mas a morte do herói Almighty. O Almighty, personagem, a pessoa não morreu, mas o herói Almighty morreu. Se a gente pegar um paralelo aqui com o futebol, é tipo um jogador se aposentando e tal. É quando o Cristiano Ronaldo e o Messi se aposentarem, a gente tiver outros jogadores que vão pegar essa herança de serem um símbolo de uma geração e tal. Mbappé, Neymar, Haaland, enfim. Mas a gente tem essa mudança pra um cara exatamente desse jeito, velho. Um cara bruto que não sabe qual é a parada. E aí, ele tem que aprender ali. E aí, apesar dessa questão a gente falar que tá fazendo bem, porque a gente tem essa mudança, o Almighty não existe mais e tal. O quão diferente poderia ser também se o Almighty realmente tivesse morrido e a gente não tivesse essas respostas que em alguns momentos o Endeavor tem. De perguntar literalmente pro Almighty, tipo assim, véi, e aí? O que é que eu tenho que fazer? Rapaz, pensando na teoria, eu acho que se o Almighty tivesse morrido, teria sido uma coisa parecida com a morte do Superman. Sim. Essa comoção mundial, tipo, velho, o mal venceu, sabe? Sim. Perdemos o nosso melhor, o melhor de nós morreu. E eu acho que seria interessante colocar essa ideia dos valores de heróis questionados. Tipo, você tem os heróis ainda que vamos seguir, vamos dizer, a linha do Almighty e outros caras que, velho, não dá certo ser bonzinho assim. Vamos bagaçar, vamos tocar o terror, vamos não ser herói, ser vigilante do que os heróis são chamados, né? Sim. Vamos ser vigilantes. Eu acho que seria uma coisa interessante. Que até eu acho que essa foi a pegada que teve do Deco no mangá, brevemente. Eu não cheguei a ler, não sei. Sim. Mas ele tava com um visual meio sinistro. Então é uma ideia interessante ser trabalhada também, com certeza. Concordo. E, tipo, é isso, velho. Pra mim, são seguidas e seguidas de oportunidades de desperdiçar trama. E aí, tentando chegar numa resposta de por que isso não consegue ser bem trabalhado. A gente já falou de vários exemplos assim, tá ligado? E eu não consigo, tipo, entender. Porque a gente tem bons exemplos positivos, a gente tem exemplos negativos também, tá ligado? Só que até nos exemplos positivos, você consegue encontrar problema também, tá ligado? Você tem... Pegar outro anime aqui. É um anime que eu acho que ele foi muito... Falou, e na hora do vamos ver, não cumpriu o que tava prometendo. Sim. 86. Sim. 86 é um anime bem massa, é um anime de guerra. Então você vai esperar muitas baixas, né? Muitas baixas. Perfeito. E é um anime que todo episódio morre gente. Isso, e eles prometem isso mesmo também, falando, tipo, do quão perigoso é e, tipo, tem tudo a ver com o trama emocional dos personagens ali. Sim, é tipo, tem toda uma noção relacionada à morte lá, sobre essa parada de você morrer e você não querer ser ressuscitado pelo... Esqueci o nome. Sim. Os robozinhos lá. Sim, perfeito. Os robozinhos lá. Tipo, não, a gente luta porque a gente tem que fazer isso e também a gente luta com ele porque a gente sabe que ele... Usa isso... vai levar a todos nós. Tipo, ele não vai deixar a gente se perder aqui. Ele vai matar a gente. Exato. Se é necessário. E aí você tem na primeira temporada uma peneirada do grupo. Vai morrer gente. E nessa segunda parte, você tem o grupinho ali Cavaleiro Zodíaco. Tipo, ninguém morreu. E o anime claramente... Assim, eu acho que... Faz de propósito. Aquela cena que você vê, velho, o cara morreu aqui. Não tem como. Assim, eu esperava assim, eu não vou esperar que todo mundo do esquadrão vai morrer. Vai ficar só o Undertaker, certo? Sim. O Nozen. Não acho que vai ficar só o Nozen. É muito... Ele não tem essa coragem. Sim. Sabe? Então, vão matar a Lena. Não tem coragem. E também não tem por que matar também. Pode ser feito algo a mais, né? Só que aquele cara ali, o braço direito de Shinji, né? Com cabelo de Dragon Ball. Sim. Morreu, não tem como. E aí, o cara tá de boa, pô. Não tem nem braço quebrado. O cara tá, tipo, né, galera, cair aqui da cama, sabe? Tipo, e ele foi... Velho, o cara foi bagaçado. Que dia ruim, hein, gente? Que dia ruim. Deu uma topada aqui. Olha só, velho. A Legião me fez dizer, velho, eu fiquei muito... Chateado com isso, porque não influenciou tanto, assim, porque o final era mais emocional, essa coisa do reencontro, mas
foi um momento de arregou. O anime arregou. Claramente arregou. Arregou muito. E foi muito arregação, sabe? A gente culpou aqui os estúdios, os caras que tinham poder, esse meio, sei lá o que e tal e tudo mais. O autor arrega também. Exato. Mas, tipo, autor erra pra caraca. E a gente como público também. Tipo, você acha que também não tem essa influência também não? Tipo, por exemplo, beleza. Eles estão achando com certeza. que a gente não vai gostar. Mas quando aconteceu, a gente aceita normalmente, a gente fica de boa. Elas, não, gente, pô, o personagem morreu. Você acha que a galera que é fã de anime também não consegue abrir mão dessas paradas assim e tal? Tipo, porque talvez realmente eles estivessem certos, velho. Talvez a galera não conseguisse abrir mão do Goku ali. Ia ficar uma putariazinha e tal. Um exemplo, por exemplo, foi agora a série nova do que teve animada dos Mestres do Universo, né? Recontando a questão do He-Man. E o He-Man é meio esse Superman, tá ligado? É meio esse Goku, esse Almighty, esse cara super poderoso e tal, tudo mais. E óbvio que a gente tá falando aqui pro outro lado, a gente tá indo pra galera que é mais nerd, não a galera que é otaku e tal, enfim. Mas a trama, assim, principal dessa nova animação justamente tava pautada na ausência do He-Man. E foi uma parada que a galera odiou, tá ligado? Tipo assim, é um personagem conhecido, então a galera ficou, mas porra, sem o He-Man não é a mesma coisa, quando não tem ele, tipo assim. E os caras fizeram uma puta história legal, justamente porque você tira esse bastião da justiça, esse bastião do poder, essa solução. E você tem que ver o mundo definhando para outros tipos de soluções, como você falou no caso se o All Might tivesse morrido. E aí, eles na segunda temporada já não, galera, o trailer, pô, é todo tipo assim, ele tá aqui, viu? Então eu fico pensando se isso também não tem a ver com a gente também, velho, de não conseguir aceitar essas mortes. Eu acho que sim, tem isso um pouco, mas eu acho que ainda assim a decisão... eu acho que é aquela coisa... No final da primeira temporada, Ned Stark morreu. E Game of Thrones ficou muito foda ainda. Sim. Então é isso, você conseguir prosseguir a história sem aquele cara, né? Você tem... Deixa eu pegar um exemplo que isso aconteça aqui. Não é o protagonista, mas é uma figura muito... grande. Erwin, em Ataque dos Titãs. Perfeito. Porra, eu adoro aí o Erwin vivo, no lugar da bosta do Armin. A gente conversa sobre isso o tempo todo. O tempo todo, mas... Isso, porra, sim. Perfeito, Rodrigo. É isso. Mas é isso, tipo... Foi uma morte que impactou muito, mas a trama seguiu muito bem sem ele ainda. E eu acho que o fato de não ter sido ele o escolhido nos dá um sentimento melhor com a obra. De caralho, velho, que merda, Armin. Pô, se fosse o Elwin, por que o Elwin não ficou? Por que não escolheram o Elwin? Eu não sei, eu não acho... Eu já li Titan todo, então não tô com uma memória tão boa porque eu não tô acompanhando anime. Mas eu não lembro se isso é questionado no anime. Eu não lembro se isso é questionado por alguém no anime. O Armin se questiona várias vezes. Por isso. Eu não deveria ter sido salvo. Exato. O que é eu faria no meu lugar? Isso é muito importante, velho. Olha como você criou uma pressão do personagem e algo que o público... Pô, se você perguntasse pra 90% dos fãs de Attack on Titan o que eles iam querer... é que o Elwin ficasse. Só que o que é bom pra história? E é essa que é a decisão difícil que você, como autor, você tem que ter. Qual o melhor pra história e não o melhor pra o que eu quero ou pro que o público quer. Exatamente. E você tem o peso do Erwin dividido entre o Levi e a Range. Sim. Que se torna a comandante. Ou o comandante, não lembro agora. Perfeito. E você tem essa parada. A Range é um ótimo comandante. Ótimo. Sim. Ótimo. Você vê... Véi, ela tá pegando ele, sei lá, não sei. Sim. Eu não sei. Eu também não sei. Foi mal, galera. É. O personagem Range pega questões muito diferentes de um rojão pesado que... Caralho, como é que o Erwin lidaria com isso aí? Ter que lidar com esse Eren otáriozinho aí. Sim. Como é que ele faria, né? É interessante, mas a Range lida de uma forma interessante também. Sim. E você vê que é um personagem que é desenvolvido, tipo, ele vai além, não fica na sombra. Os Ultra, papai. Essa parada, não fica... É isso, tem personagem que fica na sombra. Gohan ficou na sombra de Goku. Se escondendo no passo. Boruto. Tá na sombra Naruto, infelizmente. Os caras têm que ficar brincando. Ih, Naruto vai morrer. Epa, não morreu, mas pode morrer. Tem que chamar as paradinhas pra assim. Gente poder voltar, pô. Se Naruto morresse ou não morrer... Eu acho que Naruto nem precisava morrer, sabe? Eu acho que poderia desenvolver o Boruto muito bem, se necessariamente uma morte em Naruto, sabe? Essa parada de... E voltando pra essa parada das mortes mal feitas, o exemplo perfeito, CD de Kakashi. Pegando a mesma parte. A Vila da Folha. Como seria interessante ver uma Vida da Folha superando esse ódio, apesar das perdas. Mas meio que... O que acontece? Vamos lá, o cara chega. Todos só podem ser unidos pela dor. Sim.
A única coisa que temos em comum não é empatia, é dor. Sim. Então todo mundo vai se conectar através da dor. Ninguém vai fazer porque é bonzinho, não. Todo mundo vai fazer porque todo mundo tá na mesma merda. Sim. E eu vou oprimir todos. Não vai ter um oprimido, eu vou ser o opressor de todo mundo igual. Sim. Uma coisa meio Sasuke, sabe? No futuro. É exatamente isso. Mas o Pen tem essa parada da guerra e meio que velho. Sempre a Vila da Folha foi opressora comigo. Então eu vou oprimir todo mundo igual pra ninguém ficar sendo injustiçado. Exato. E aí todo mundo vai ficar na merda, todo mundo vai se conectar ali, na merda. E aí você tem essa parada que rolou na Vila da Folha. Esse ataque terrorista gigante, matou um monte de gente, Kakashi morreu, a Tsunade ficou velha, fodida. Você tem esse momento de tipo, velho, é o fim, sabe? É o fim. A gente tá à beira da extinção, Sim. né? Vamos dizer assim. E o Naruto tem a conversa interessante, e o cara... E o Naruto tem essa conversa pro cara, independente dele ressuscitar alguém não depois. Ele tava querendo, no aqui agora... Ensinar o cara a parada, tá ligado? Ele E nem ele meio sabia, que ele não fazia ideia desse poder do cara, tá ligado? Ele é verdade, tem razão. E aí seria a dificuldade de Naruto com o resto da galera de agora mostrar, Perfeito, Rodrigo. Fugir bom demais. disso. Agora você tá no... O seu discurso é muito legal. Vamos ver na prática? Bora ver na prática. Vamos ver se você consegue convencer sua vila toda que eu destruí aqui. E eles têm razão de me odiar. Vamos ver se você consegue. Mas não, a vila não. É realmente, onde é errado, tá todo mundo vivo, sabe? Lição É a solução fácil, velho. E é isso, velho. Você trouxe o que a galera queria, que o público queria, mas não que é bom pra sua história. É o que dificulta a sua história. É tipo... a Vila da Folha, a galera falou, caralho, morri, esse cara me matou. Tô vivo, tá bom, não precisa pensar nisso agora. Naruto véio. herói. É a solução fácil, velho. E acho que isso também é uma coisa a gente pontuar. Realmente, a questão que a gente falou de empresa erra, a gente como público erra e o autor erra. O autor erra em dar uma solução fácil, que poderia ser uma solução que dificultaria ele na criação da história, no enredo da história, mas ele decide ter a solução fácil. E aí você fica essa parada, porra, você tem lugares dizimados, Konoha nunca vai sofrer nada. Essa parada nunca vai ter nada. Você tem a tripulação X e Y, o cara morre. A tripulação do Luffy nunca vai sofrer, nunca vai ter nunca vai ter nada. Não, eu concordo. E aí é bizarro, velho. Mas, por outro lado, tem animes que, como o Marcos falou, a gente passa pano e tal, e se saem bem sem essa parada da morte. Assim, eu pessoalmente não me incomodo tanto, mas se tivesse, eu acho que daria um temperinho interessante. Que eu vou pegar o exemplo de Osama Rank. Não vi o episódio de hoje, mas Osama Rank é um anime mais infantil, tal, essa parada suave, engana você nessa parada. Com certeza. Mas eu acho que teve lutas ali que não era pro cara sobreviver, não. Sim. Ficou muito ex-máquina, a cura da rainha lá. Sim. Qual é o nome dela mesmo? Ela tem uma cara de Helena. Ela tem uma cara de Helena, ela tem cara de Helena. É a rainha lá. Certo, com o poder de cura. Eu achei interessante porque não volta 100%. Tipo, o cara fica com cicatriz fuleira, não recupera a perna, mas tipo, só deixa vivo, né? Só que, velho... Porra, você tem uma luta contra Oaken, que é o melhor espadachim de todos os tempos. Imortal. E maluco. Ninguém morre. Ninguém morre. Você fica meio... não vou me importar não, mas, porra, alguém podia ter passado dessa pra melhor, né? E é isso, gera essa falta de zero verossemelhança. Mas, velho, isso da preguiça rola muito, velho. Game of Thrones, na última temporada, é basicamente isso, velho, tá ligado? Tipo assim, essa preguiça, esse medo de, cara, que a gente vai fazer isso aqui acontecer. Sim. E não saber ter sem um rumozinho. Só o segurança pode morrer. Aquele imortal, aquele cara que eu não conheço, teve a cabeça separada. Exato. É isso. É o que nosso querido amigo Lucas Caio reclama, erroneamente, como já provamos pra ele, da querida série The Last Kingdom. Inclusive, um abraço para o nosso querido amigo Muitas Caian. Pessoas morrem, Caian. Muitas pessoas morrem, pessoas importantes. Não só... Exato. Figurantes, velho. Rodrigo, tem mais alguma coisa que você quer colocar? Acho que a gente tá num tempo legal aqui de podcast, então deixa aí a palavra pra você que sugeriu esse grande tema pra gente conversar aqui nesse podcast número 108. Eu acho que esse podcast não tem como a gente fazer uma grande análise também, porque nos faltam recursos também, porque a gente não se debruçou sobre isso. A gente trocar ideia com vocês. Trocar ideia sobre uma percepção similar nossa de que shonens não trabalham bem. Claro que você vai ter exemplos que trabalhem bem. Mas em sua maioria, ou na nossa percepção geral dos animes que a gente consumiu, shonen não são bem trabalhados. Você tem, tipo, pegar... Deixa eu ver um exemplo aqui. Tentar pegar um diferente aqui. Deixa eu lembrar, velho. Porra. Kuroko no Basket. Tem moto? Não. Porra, não. O cara podia bater a cabeça e morrer. E parar de andar e parar de jogar basquete. Para de jogar basquete. Seria uma morte. Não, mas deixa eu ver. Mas tem um que eu tava na ponta da língua, velho. Pronto, por exemplo.
Eu acho que é complexo. Não tem como a gente dizer. Eu acho que nisso eu e Marcos podemos concordar. Não tem como dizer que sim, ter mortes é bom. Não ter mortes é bom. Sim. Depende. Cada caso é um caso. Um caso que não é bom. Vamos dizer, um caso que em teoria é como eu gostaria que uma morte e uma ressurreição fossem tratadas. A falsa morte de Meliodas na segunda temporada. Ok. Meliodas morreu mesmo. E aí fica essa coisa, caralho, ele morreu. Porra, o que é que a gente vai fazer sem ele, velho? Fudeu. E você vê um pouco da galera agindo um tempinho sem o Meliodas. É bem rápido, mas rola. Aí você fica interessante. Ele vai voltar, mas enquanto ele não volta, vamos aproveitar aqui, né? E ver como é que a galera... É isso. E é interessante que fica tudo meio que não. Vai lá, Escanor, resolver as paradas. Fica uma coisa meio assim, né? E você tem a ressurreição dele, que era óbvia, né? Mas aí você tem essa parada diferente. Não, ele voltou, mas ele deixou algo lá. Sim. Ele não voltou 100%. Sim. E aí eu acho interessante. É uma ressurreição que você volta diferente. Um exemplo que acontece muito mais nos livros do que na série de Game of Thrones são as ressurreições feitas pelos sacerdotes do fogo. Perfeito. Jon Snow não voltou ainda nos livros. Mas se ele voltar, ele vai voltar diferente. Não vai voltar que nem na série, só meio que I don't want it, sabe? Essa cara meio assim, cabelo cortado. Vai ser Beric, o cara vai voltar e meio que vai... Pra mim, já deu. Sabe aquela coisa? Já deu, sabe? Sim. Tô voltando aqui, mas já deu. Não é tipo Dragon Ball. Vegeta se explode lá, lindo, contra Majin Buu. Aí volta... Oi, volta galera. lá, mesma porra, sabe? 100%. Então, Cadê o trauma desse cara que morreu, tá ligado? Também. Falta isso. A morte é um... Véi, o cara morreu, velho. É uma experiência bizarra, tá ligado? Deve ser muito bizarro, velho. Foi o fim de tudo, sabe? E não ter essa vamos dizer... Essa mudança... Vamos dizer... Essa diferença que é o exemplo que eu trouxe de Star Wars, tipo, ele morreu, mas ele não voltou igual, ele voltou com um fantasminha. Sim. Unido à energia, à força. Então acho que é massa isso. Esse conceito poderia ser trabalhado outras vezes em animes shonen. Tipo, eu não vou falar, todos os protagonistas, bora descer a caneta neles agora. Morre. Não. Eu acho que pode ter morte, sim. Pode ter momentos que vai ter Deus Ex Machina, sim. Não tem como mudar, né? Não tem como mudar de uma hora pra outra. Mas pensar talvez nessa ideia de... Tá bom, já que a gente vai matar, a gente vai ressuscitar, mas como ressuscitar? Como aproveitar? Como a gente conseguir aproveitar esse momento? Perfeito, eu concordo. Acho que tem maneiras que você consegue trazer isso, mesmo fazendo as paradas que a gente considerou aqui errado, e ainda se você conseguir funcionar, se você conseguir trabalhar bem esses momentos, tá ligado? Tipo assim, conseguir trabalhar bem esse drama da ausência. Acho que, achei até interessante. Tipo, quase me deu uma vontade de ver... Nanatsu, mas aí eu sei que é ruim. Não, nem vejo. Não, deixa que eu te conto as partes boas. E rapidamente, antes da gente fechar, um exemplo em que essa temática passa perto de mortes que são perigosas, Tanjiro. Cara, o Tanjiro se arromba todo, mas ele parece que deita naquela cápsula lá do Boba Fett e volta de boa. Volta de boa. Véio, o cara tem uma coisa enfiada aqui, dedo quebrado, pulmão bagaçado, e o cara... Aí você vê ele no hospital todo enfaixado e fica, caralho, o Tanjiro tá brabo. Como é que ele vai conseguir voltar ao normal, pô? E ele volta. Ele sempre volta. Aí você fica, pô, cara... A geração tá em dia aí, hein? Não, com certeza. É uma parada que realmente a gente vai conseguir encerrar, mas é uma parada que eu esperava também ver em Boku no Hero, por exemplo, no caso do Deco? Do Deco. Eles brincam, mas não vai. Não vai. Eles meio que resolvem a partir do momento que o Deco parou de usar tudo. E aí, beleza, tudo bem. Mas acho que faltou, talvez, pra eles trabalhando isso um pouquinho mais, tá ligado? Da dramaticidade da coisa e tal. Como foi com o Lee quando teve que parar de ser ninja e tal. Sabe? Você consegue fazer as paradas de uma maneira bem feita. Acho que foi um tema bem interessante. Acho que a gente ainda pode futuramente até falar mais ou de uma maneira diferente. Mas foi muito massa. Eu vou encerrar por conta do tempo, meus queridos. Mas sabe que a gente quer trocar ideia muito massa por aqui. E se eu até... Peraí. Você que tá no vídeo. Pra gente encerrar, a gente pode citar cada uma morte que você vê. Essa morte foi muito bem feita, muito boa. Podemos citar uma morte bem feita pra gente. Vamos lá. Pô, eu acho a Jace espetacular. Eu acho a Jace muito boa. Mas uma mais diferente, assim. Uma mais diferente do que a Jace. A do Wargreymon. Black Wargreymon. Brincadeira. Caralho, você se fudeu. Sério? Você se fudeu. Não. Yes, bitch. O melhor Digimon de todos, que é o Digimon 03, Digimon Tamers. Tem a morte do Leomon, que é absurda, pô. É uma parada tipo... Caralho, no Digimon Tamers, diferente do Digimon 01, pra você que gosta desse lindo universo de Digimon, os Digimons não renascem, eles são deletados mesmo. Tipo assim, acabou. Já era. Então, tipo, quando o Leomon morre, é uma parada, tipo, caralho, velho.
Leomon. E tipo, Leomon é um personagem que no universo de Digimon ele sempre morre, tá ligado? E ele morre aqui de novo. Só que dessa vez em definitivo. Então fica aquela questão de caralho, velho. Porra, o Leomon vai morrer. E ele é um personagem muito bem. E ele é um Digimon que ele, tipo, não é Digimon que ele chega pequeno pra um de escolhido. Ele já chega o Leomon pra um de escolhida que tinham vários amigos com Digimons. E do nada ela tem agora esse parceiro, ela se torna um parceiro e, tipo, aparece o Digivice pra ela. E esse Digimon dela morre. E isso tem tudo a ver com a trama final da parada, velho. Porque ela bitola e meio que vira a vilã do rolê. Então. Interessante. É tipo assim, ela meio que é consumida por uma depressão por conta da morte. E aí um Digimon vírus ataca ela. Caralho, e esse Digimon vírus que gera todo o plot final do anime. Ave Maria. É muito legal, muito bacana. Eu acho que tem muito a ver com a parada. Acho que o Digimon 03 ele é muito legal trabalhar essas paradas assim, por isso que é o que eu mais gosto. Então acho que a morte do Leomon, que eu acho que foi bem trabalhada, pegando uma coisa diferentinha aqui do nosso rolê. Porra, velho. E aí você... Repetindo a sua frase. Quase deu vontade de assistir Digimon. Quase deu vontade. Me conta a parte boa. Pô, conta as partes boas. O Digimon 03 é bem legal. É um dos que as pessoas podem dar uma chance pra assistir. Que o é 3? O 3. O do Guilmon? É, o do Guilmon. Ele é bem legal. E ele é bem fechado. Então ele não é tipo... Então é bem fechado mesmo. Eles têm um trabalho legal. Muita gente considera também o melhor Digimon. Então... acho que até pra você quer dar uma oportunidade de Digimon que não seja tão crianção como o 01 e o 02 são, que eu gosto, mas são realmente mais crianção, o 3 pode ser uma alternativa nesse sentido. Ainda vai ser, tá? Porque são crianças. Sim. Mas, tipo, é mais de boa. Rapaz, acho que uma morte que mexeu muito comigo, assim, falando rapidamente, foi a morte do Caesar. Né, de Jojo. Ali do Jojo me pegou muito. Não, Você achou que era de quê? Você achou que era de quê? Agora fale. Caralho, você falou Caesar, pô. Eu fui pra assistir pra outra série. Na verdade, eu ouvi Caesar. Eu vou falar o que eu ouvi. Eu ouvi Caesar e eu achei que você tava falando do spoiler de Assassination Classroom. Pronto. Então, eu não sei porque eu associei esse personagem. Eu falei, sim, aí eu... Peraí. Não, nem sei do que ele tá falando, tá ligado? Siga aí. Cara, o Caesar foi aquela morte muito... Tipo... Ele foi aquela parada das consequências de escolhas. Sim. Você tinha a galera lá acampando perto do acampamento inimigo. E aí você tem essa parada de um do grupo ser puxado. Ele, não, vou atrás pra salvar. Véi, não vá. É isso que ele quer, pô. Ele tá te lurando lá, tipo, deixa ele vivo ainda. É uma cilada, Bino. Ele tá morto, já acabou, velho. Não vá. E tipo o Rickon de Game of Thrones. Sim. Tipo, velho, acabou. Sim. Ele não vai se vai. É, sabe? E aí o cara foi de Jon Snow lá, foi pra cima. E morreu. Quero pra ter acontecido com o Jon Snow. É, e foi foda porque foi aquele momento super, tipo... emocionante, que ele tava no final das últimas forças dele. E que ele fala, ó, isso aqui é meu último poder. Que ele foi, vamos dizer, sacrificou pra poder salvar o amigo dele. Sendo que o que é bizarro é que o cara, tanto respeito por isso, eu podia ter simplesmente desfeito. Tipo, o cara morreu, tá ali o negócio, ele pode estourar. Sim. Ele meio que, não, eu vou respeitar esse momento. E deixa lá a parada. E aí a galera chega e vê, procura, cadê ele? Aí pra baixo, e aí vê o sangue, assim, aí a morte é sentida nesse momento. Caralho, foda. Tô lembrando aqui da cena. Caesar! Foda. Gostei. Boa, Rodrigão. Gostei da sua situação. O cara foi lá pra cima, foi tipo Patroclo. Foi pra cima e se fudeu. É isso, meus queridos. A gente espera que você tenha gostado desse nosso podcast. Hoje foi só comigo e com o Rodrigão aqui e tal. Foi bem bacana. Eu gostei de trocar essa ideia com o Rodrigão assim. Foi top, velho. Foi top. Espero que vocês tenham curtido também. Pra você que tá vendo no YouTube, não se esquece de se inscrever aqui no canal. E pra você que tá ouvindo no podcast, é a primeira vez que você tá ouvindo o podcast, bota pra seguir. E se você já ouviu mais vezes e ainda não bota pra seguir, coloque, porque isso ajuda muito o Spotify ver que vocês estão seguindo a gente, que a gente tá um podcast relevante. A gente tá entre os 50 podcasts de lazer do Brasil. Pra gente é uma parada muito legal de estar constantemente ali. Isso é graças a vocês. Então a gente agradece a galera que ouve a gente no podcast. Pede pra você do YouTube e conferir o podcast também, porque lá tem mais podcasts pra você ouvir do que tem aqui no YouTube. E pra você do podcast, migrar também pro YouTube pra você poder ver nossos rostinhos lindos nos podcasts, tá certo? Rodrigo, muito obrigado por estar aqui pra gente trocar essa ideia, meu querido parceiro. Um prazer estar aqui e podem ter certeza que esse tema vai ser trabalhado futuramente também. Exatamente. Vamos falar mais vezes sobre esse tema, preparar mais, pegar coisas diferentes. Assim, exato. Porque é um papo que sempre vai estar. Sempre vai dar pano pra manga, certo? Então é isso, galera. Agradecendo novamente a Arte Universo, nossa parceira. Siga a gente no Instagram, @CamuiCash. Valeu, até a próxima.